Como encontrar ações boas pagadoras de dividendos? É disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Vou mostrar para você 2 indicadores fundamentais que você tem que olhar. Então fica até o fim desse vídeo que eu vou mostrar também na prática como fazer isso, como que você vai olhar, aonde você vai olhar e como você vai poder encontrar boas ações pagadoras de dividendos. Fechou? Então bora! Fala aí pessoal, tudo certíssimo com vocês? Rodrigo aqui e este é o canal Urso da Bolsa. Como eu falei ali no começo, o foco desse vídeo é mostrar para você 2 indicadores fundamentais para você analisar ao considerar comprar empresas boas pagadoras de dividendos. Agora aquele pedido de sempre, né? 5 segundos você, cara, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, as notificações, deixa o seu gostei nesse vídeo porque você me ajuda a trazer conteúdo, a me motivar a trazer conteúdo gratuito aqui pro YouTube. E o YouTube também compartilha esse vídeo com as pessoas para que elas possam aprender e entrar todo mundo aí no mercado financeiro, que é o nosso objetivo. Também não deixe de me seguir lá no Instagram, porque eu trago conteúdo diferente daqui do YouTube e eu até converso com vocês, faço perguntas, então a gente tem uma interação muito melhor por lá, beleza? Antes da gente começar, um recado importante, porque você, sempre que for analisar um indicador, seja de dividendos ou alguns outros indicadores para escolher uma ação, você nunca deve olhar esses indicadores hoje ou nesse único ano aqui específico, 2019, 2020, o que quer que seja. Tente ao máximo buscar informações do histórico daquela empresa, do histórico daqueles indicadores, do histórico de receita, das margens, de dividendos, histórico ali de pelo menos 5 anos. Óbvio que quanto mais, melhor. Eu gosto de olhar o maior número possível que for permitido nas ferramentas que eu costumo utilizar. Isso é algo até que o Warren Buffett fala muito, só o maior investidor de todos os tempos, que é uma palavra-chave chamada consistência. Então não adianta nada uma empresa ter um lucro maravilhoso em 2020, chamar a sua atenção, você olhar um lucro lá excepcional e falar assim, nossa, vou comprar essa ação. Se nos últimos 10 anos aquela empresa não deu lucro nenhum. Por isso que é fundamental olhar sempre aí um histórico de tudo que você estiver analisando da empresa. O histórico não vai te ajudar a prever o futuro. O histórico não representa o que vai acontecer no futuro. Mas o histórico diz muita coisa sobre gestão da empresa, resultados, eficiência, que podem ser utilizados para você pensar, analisar e ver a probabilidade, a chance daquilo continuar ocorrendo no futuro. Mas então, bora lá. Primeiro indicador que você tem que olhar aí é o chamado payout. O que é isso? Pense o seguinte, payout é a porcentagem dos lucros da empresa que serão distribuídos aos acionistas. Simples assim. Então, se uma empresa gerou 100 milhões de lucro em determinado ano, o que ela pode fazer com esse dinheiro? Ela pode distribuir para os acionistas ou ela pode, por exemplo, reinvestir no próprio negócio. Ela pode adquirir novas empresas, ela pode adquirir caminhões, montar uma nova fábrica, maquinários, enfim, ela pode fazer alguma coisa com esse dinheiro para investir e fazer com que no futuro ela consiga crescer com esse investimento. Então não existe melhor ou pior, existem características diferentes. Uma empresa com payout elevado, por exemplo 70%, 80%, significa que 70%, 80% do lucro que ela gerou foi distribuído aos acionistas. Agora, por ela ter distribuído quase todo o lucro dela aos acionistas, sobrou muito pouco para ela poder investir no próprio negócio, para ela poder, enfim, comprar novos maquinários, etc., conforme eu falei. Se ela está investindo pouco nela mesma, a expectativa é que ela não cresça muito no futuro. Se a expectativa é que ela não vá crescer muito no futuro, o preço das ações também não vai refletir esse crescimento. Então, quando você tem uma empresa excelente pagadora de dividendos, com consistência e etc., você tem uma empresa que vai estar te remunerando, vai estar te dando essa renda passiva, ou seja, um dinheiro que está pingando no seu bolso sem você ter que fazer nada, que são os dividendos, mas por outro lado, a expectativa é de que ela não vá crescer muito no futuro. E se ela não vá crescer muito no futuro, você não vai ter uma valorização nas suas ações como teria se ela estivesse investindo grande parte do lucro dela no próprio negócio, na sua própria operação. Então, de novo, só falando isso para você entender que o payout, o nível de payout, não diz se uma empresa é melhor ou pior. Não é porque ela paga muitos dividendos que ela é melhor que uma outra empresa que paga menos dividendos. É questão de característica e você pode encaixar suas 2 estratégias dentro da sua carteira de investimentos. Um pouco de ações de dividendos, um pouco de ações de crescimento. É tudo questão de perfil e característica. Essa é a ideia, pegou? Então é importante olhar o payout, de novo, a consistência do payout histórico, entender o comportamento ao longo dos anos, para você ter uma ideia se ela é uma empresa mais de crescimento ou mais focada por uma política de dividendos. Agora o segundo ponto que você tem que olhar aí, o segundo indicador, é chamado Dividend Yield. O que significa isso? Então o Dividend Yield te diz, em relação ao que você pagou naquela ação, ao comprar aquelas ações, o quanto que aquilo te gerou
de dividendos ao longo de um ano, por exemplo. Então, se o dividend yield daquela empresa foi de 10% ao longo daquele ano, significa que se você, ao comprar as ações, investiu R$1.000, ao longo daquele ano, só de dividendos, ou seja, de renda passiva caindo no seu bolso, você recebeu R$100. E mais uma vez, para reforçar, para entrar na sua cabecinha, porque um dividend yield de 20% hoje não diz nada. Você tem que olhar o histórico e entender o comportamento desse dividend yield ao longo de 5 ou 10 anos ou o maior número de tempo possível, para você entender qual que foi esse dividend yield, qual que foi o comportamento dele ao longo desse período histórico de tempo, que vai te munir de informação para pensar e analisar o que pode acontecer, a maior chance do caminho dessa empresa no futuro. Então beleza, conceitos explicados. Agora a gente vai para a tela do meu computador e vou mostrar para você um exemplo na prática de uma ação, onde que você vai olhar isso, qual ferramenta, como você vai olhar, como ver esse histórico, tudo na tela do computador para você ver na prática. Bora lá agora. Então bora lá, pessoal. Estou aqui na tela do meu Excel, daqui a pouco a gente vai para a ferramenta, eu uso o Trade Map para poder fazer essa análise, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aqui é um exemplo para vocês entenderem um pouco da conta na prática, desse racional da fórmula na prática, tá? Então, seguinte, a gente tem uma empresa A, que o preço da ação hoje dela no mercado está R$40, ela tem 8 milhões de ações emitidas no mercado, então a quantidade de ações emitidas no mercado, 8 milhões. O lucro dela em 2020, vamos supor que o ano já terminou, e o lucro dela em 2020 foi de 40 milhões de reais, tá? E ao longo do ano, ela teve uma distribuição de dividendos, que no total foi aí de 30 milhões de reais. Então, como eu falei até em outro vídeo, vou deixar o card aqui, que são 5 maneiras de ganhar dinheiro com ações, eu falei mais detalhes disso no outro vídeo, dá um check lá no card que está aqui, mas isso varia de empresa para empresa, tem empresa que pode distribuir dividendos uma vez ao ano, 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, isso varia, mas o importante é que no total daquele ano, o quanto que ela distribui de dividendos. Beleza? Então aqui, ó, dividendos pagos ao longo de 2020, então, supondo 30 milhões. Qual que foi o payout dessa empresa? Então, lembra, o payout é o quanto que a empresa distribui de dividendos em relação ao que ela teve de lucro naquele ano. Então, é uma conta bem simples. Dividendos pagos ao longo de 2020, 30 milhões, dividido pelo lucro que ela teve, que foi 40 milhões. Então, o payout dessa empresa em 2020 foi de 75%. Agora o dividend yield. De novo, para você não se esquecer, dividend yield é o quanto que a empresa distribuiu de dividendos naquele ano, no caso 2020 aqui, dividido pelo preço da ação hoje. Então, o preço da ação hoje, aqui nesse exemplo que eu estou trazendo, é R$40. Então, o dividend yield vai ser preço da ação hoje, R$40, é o preço de uma ação. Quantas ações eu tenho emitidas no mercado dessa empresa? Eu tenho 8 milhões de ações emitidas. Então, na verdade, o valor de mercado dessa empresa é R$40 por ação, multiplicado pelo total de ações que eu tenho emitidas no mercado. Então, eu tenho 320 milhões, é o valor de mercado dessa empresa. Nosso dividend yield vai ser o quê? Os dividendos pagos ao longo de 2020, 30 milhões, dividido pelo valor de mercado daquela empresa, 320 milhões. 9%. Então, na prática, o que significa isso? Em 2020, essa empresa gerou 40 milhões de lucro, sendo que desses 40 milhões, ela distribuiu 30 milhões aos acionistas, que representou um payout de 75%. Então, se esse payout de 75% for confirmado no histórico dela de 5, 10 anos, 70% em um ano, 80% em outro ano, 90% em outro ano, 60% em outro ano, mas existe uma consistência ali próxima de 100%, já um indicativo muito forte que essa empresa é consistente e tem uma forte política de distribuição de dividendos. Aqui a gente está olhando um ano exclusivo, que é 2020. Agora, beleza, dividend yield significa que se o preço da ação tiver aqui continuar a R$40, esse dividend yield vai ser de 9%, o que significa que se você investir R$1.000 nessa ação, a expectativa é que você tenha um retorno de 9% em cima desses R$1.000 ao longo do ano, o que configuraria aí R$90. Como a gente vai ver isso na prática? Então eu vou entrar aqui, Trade Map, Login, fazer login aqui na ferramenta. Eu estou usando a versão Starter, então é a versão gratuita que qualquer um pode usar, não tem que pagar nada. É só você fazer o seu cadastro, você vai ter exatamente a mesma visão que eu tenho aqui. É óbvio que ao assinar os planos pagos, você libera aí diversas outras métricas, enfim, páginas para poder fazer análise, mas o Starter já contém aí diversas opções para você olhar e conseguir olhar muito bem as ações aqui na plataforma. Eu vou clicar aqui em ações, aqui no canto esquerdo. Vou vir aqui nessa lupa, vamos pesquisar, por exemplo, colocar Ambev, tá? ABEV3 é o ticker, pesquisei pelo ticker.
clicar aqui em análise completa. Aí ele vai abrir uma página só sobre a Ambev. Aí aqui ele traz um resumo, né, de alguns indicadores principais, um resumo da empresa, mas o que nos interessa tá aqui, ó, clicar nesse ver mais, para entrar em mais detalhes. Ele traz um raio-x. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, lembra que eu falei de consistência, eu quero analisar o histórico também, tá? Então eu vou clicar aqui em últimos 12 meses, eu vou aqui em agrupar por tá em tri, eu vou colocar em ano. Então eu quero agrupar por ano. Agora eu vou clicar aqui nessa setinha e eu quero todos os anos disponíveis para eu poder analisar, todo o histórico disponível. Então eu vou clicar em 2015, 14, 13 e 12. Então eu já tenho um histórico aqui de diversos indicadores do balanço, dos resultados, de 2012 até 2019, já me dá um histórico interessante para pelo menos começar a analisar. Bom, bacana que você não precisa fazer nenhuma daquelas contas que eu te mostrei, porque se você descer aqui, ó, rolar lá para baixo, você vai enxergar aqui, cadê? Payout. Então aqui o payout é aquela porcentagem lá de distribuição em relação ao lucro da empresa. Então você vê que a Ambev, 2013, 63, 97, 89, 78, 112, 77, 64. Então, historicamente, consistentemente, ela teve um payout acima de 50%. Foi o que eu falei, não existe uma linha de divisão dizendo exatamente o que é uma boa pagadora ou uma má pagadora de dividendos. Mas se manteve ali sempre acima de 50%, então a maior parte dos lucros está indo aos acionistas. E de forma relativamente consistente, né? 63 para 97, caiu para 89, caiu para 78, mas sempre se manteve ali acima de 50% e sempre, né, sempre distribuindo dividendos. E aqui subindo mais um pouco, você encontra o Dividend Yield, que é o quanto que o acionista teve de retorno em dividendos naquela empresa em relação ao preço que ele pagou pela ação. Então a gente pode ver aqui que ficou na faixa de em 2013 2,65, 2014 4,69, 4,09, 4. Enfim, não é um dividend yield muito elevado, por exemplo, existem empresas que pagam mais dividendos com um dividend yield maior, na faixa de 7, 8%, dá para encontrar outras empresas, mas dá sim para ver que a Ambev, por exemplo, vem ao longo ali já de 7 ou 8 anos, não dá para ver o histórico ainda anterior, mas já é um bom histórico isso aqui. A gente consegue ver que existe consistência, que todos os anos acima de 50%, alguns anos até ali, ó, 97, 89. Então, a gente consegue ler isso aqui, que a Ambev, ao longo dos anos, está utilizando o seu lucro para distribuir aos acionistas e não para crescer. Até porque eu peguei o exemplo da Ambev, porque ele é muito claro. A Ambev tem aí 40, 50% de market share de cerveja no Brasil, então ela já é uma gigante, já é um transatlântico, ela não tem mais para onde crescer. Não adianta muito para ela ficar comprando novos maquinários, novas empresas, porque ela já cresceu demais. Então o foco dela é de dividendos, e a gente pode ver isso, por exemplo, através do payout, que existe uma consistência de um payout bastante elevado, e a ideia, espera-se que ela continue com esse payout elevado com o passar dos anos. Então o foco é em distribuição de dividendos. Isso é um indicativo caso você queira empresas boas pagadoras de dividendos. Fechou? Então por hoje foi isso. Mostrei aqui na tela do computador como você analisa através do Trade Map. Mostrei também o racional desses dois indicadores fundamentais de dividendos, payout e dividend yield. Considere os dois e considere a consistência ao longo do histórico de tempo. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você, que você tenha aprendido aqui alguma coisa que você não sabia antes. De verdade, me segue no Instagram que eu trago conteúdo diferente daqui, a gente consegue conversar muito mais. E fica ligado que vem muita coisa ainda no canal, vem uma série investindo na prática, vem uma série de eu analisando ações fora do radar, vem muita coisa tanto para básico quanto mais avançado, para todo mundo poder aprender ou se aprimorar aqui no mercado financeiro. Beleza? Tamo junto, por esse vídeo foi isso, espero que você tenha curtido, deixa o gostei nesse vídeo e tchau!